Jurei que seria diferente. Que dessa vez eu cuidaria, protegeria e mereceria o amor que recebi. Mas a promessa não foi suficiente. Lá estava eu, mais uma vez, destruindo o que mais queria. O jantar estava pronto, a mesa arrumada com cuidado. A nova mulher, sorridente, amorosa, dedicada, esperava por David. Quando ele entrou pela porta, com o olhar cansado e a gravata frouxa, ela o recebeu com carinho. "O jantar está quase frio", disse ela, rindo, tentando disfarçar a preocupação. David olhou para ela, mas não o viu. "Comi algo no caminho", respondeu, largando as chaves sobre a mesa. Ela parou, observando-o. "De novo. Você tem chegado tão tarde. Está tudo bem?" David assentiu, automático. "Só trabalho." O mesmo tom, a mesma desculpa. Enquanto ele subia as escadas, ela ficou parada, sentindo aquele aperto no peito. "Já conheço esse olhar, já senti esse silêncio. Eu estou perdendo ele." Lá em cima, ele fechou a porta do quarto e sentou-se na cama. Tirou o celular do bolso e leu uma mensagem curta, enviada horas antes. "Foi incrível ontem. Quando nos vemos de novo?" David passou a mão no rosto, como se tentasse se livrar do peso daquela frase. "Por que estou fazendo isso? Porque, mesmo com alguém que me ama, eu faço tudo desmoronar." Nos dias seguintes, o comportamento dele se repetia. Mentiras discretas, saídas escondidas, desculpas vazias. Numa tarde de sábado, enquanto ele estava no carro, a nova mulher ligou. David atendeu, a voz nervosa. "Onde você está?" perguntou ela, a voz preocupada. Ele respirou fundo. "No trabalho." Surgiu uma reunião de última hora. Ela ficou em silêncio por um segundo. "Hoje é sábado." David não respondeu. A chamada ficou muda, até que ela desligou. Sentado sozinho no carro, ele olhou para o volante, sentindo um vazio inexplicável. Lá fora, o mundo continuava, mas dentro dele havia apenas caos. "Eu tenho tudo. Uma mulher que me ama, uma vida que parece perfeita. Então por que eu destruo isso? Porque nunca é suficiente." Uma semana depois, a nova mulher não conseguiu mais ignorar os sinais. Sentada à mesa, enquanto ele tomava café, ela decidiu confrontá-lo. "Olha para mim", pediu ela, com a voz firme. David ergueu os olhos, tentando parecer confiante. "O que foi? Você está me traindo, não está?" O silêncio entre os dois foi pior do que qualquer palavra. Ela respirou fundo, lágrimas começando a se formar. "Por quê? Eu só quero entender. Por que você está fazendo isso?" Ele não soube responder. As palavras ficaram presas. Porque, no fundo, ele também não sabia. "Eu sinto muito." Foi tudo o que conseguiu dizer. Ela se levantou, com os olhos cheios de dor. "Não importa o que você sente agora. Você quebrou algo que não tem conserto." David a viu sair pela porta, e, naquele instante, algo dentro dele também se quebrou. Pela primeira vez, ele sentiu o peso do que havia perdido. "Dessa vez, eu a amava de verdade. E, mesmo assim, a perdi." Naquela noite, ele estava sozinho no apartamento vazio. A sala parecia maior, as paredes mais frias. Sentou-se no sofá, olhando para o chão. As lembranças vinham como ondas, o sorriso dela, o carinho, os dias felizes que ele mesmo destruíra. "Por que eu fiz isso?" murmurou para si mesmo, a voz falhando. Pegou o celular, passou pelas fotos antigas dela, e sentiu as lágrimas virem pela primeira vez em anos. "Eu estraguei tudo. De novo." Tentou culpar o trabalho, o estresse, as circunstâncias. Mas, pela primeira vez, percebeu algo que nunca quis admitir. "Não são elas. Sou eu." Na manhã seguinte, enquanto tomava um café frio, lembrou-se das palavras que ouvira anos antes, ditas por um amigo distante. "Às vezes, o problema não está fora. Está dentro de você."
Mas você precisa ter coragem de olhar para isso. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Uma voz pequena, mas insistente, começou a ecoar. E se eu realmente precisar de ajuda? E se estiver quebrado de um jeito que eu não consigo consertar sozinho? Com dedos trêmulos, ele buscou no celular um nome que ouvirá antes, uma terapeuta especializada em constelação familiar. O contato estava ali. Alô? Respondeu a voz do outro lado da linha. David hesitou por um momento, antes de finalmente dizer: preciso de ajuda. David estacionou o carro diante de uma casa simples, onde uma pequena placa indicava: constelação familiar, terapia sistêmica. Ficou sentado por alguns minutos, as mãos suando no volante. Eu deveria ir embora. Não preciso disso. É só uma fase. Mas o peso no peito o manteve ali. Finalmente, respirou fundo, desceu do carro e tocou a campainha. Uma mulher de voz calma e olhar profundo o recebeu. Entre, por favor. O ambiente era acolhedor. Almofadas coloridas, plantas em todos os cantos, uma luz suave que parecia querer abraçá-lo. Ele sentou-se no sofá, tenso. O que o traz aqui hoje? Perguntou a terapeuta, com serenidade. David hesitou, olhando para o chão, antes de finalmente admitir: eu traio as pessoas que eu amo. Não quero fazer isso, mas eu sempre faço. Sempre. Ela sentiu, como se a confissão fosse algo esperado. Entender isso é o primeiro passo. Vamos olhar para a sua história, para as suas raízes. Às vezes, carregamos dores e padrões que nem sabemos que existem. David engoliu em seco. O que eu preciso fazer? Apenas confiar no processo e observar o que o seu sistema familiar tem a revelar. A terapeuta pediu que ele escolhesse objetos para representar sua família, a si mesmo, seus pais e avós. Ele os posicionou no chão, hesitante, como se movesse peças de um jogo desconhecido. Quando terminou, observou os objetos. Algo parecia estranho, desalinhado. O que você percebe? Perguntou a terapeuta. David franziu a testa, desconfortável. Meu pai está distante. Eu não sei porquê. Sempre foi assim. E sua mãe? Ela está aqui perto de mim. Sempre esteve. Como era a relação entre seus pais? Ele ficou em silêncio, os ombros tensos. As memórias começaram a surgir, como fragmentos de um espelho quebrado. Meu pai, ele tinha outra família. Minha mãe sabia, mas nunca o confrontou. Ela aceitava. Ficava em silêncio. A terapeuta assentiu, com delicadeza. E você? O que sentia vendo isso? Os olhos dele ficaram marejados, as palavras saíram com dificuldade. Raiva. Raiva dele, por nos abandonar. Raiva dela, por não fazer nada. E como você se sentia em relação à sua mãe? Que eu precisava cuidar dela. Proteger. Como se fosse responsabilidade minha. A terapeuta fez uma pausa, permitindo que ele respirasse. Às vezes, os filhos tentam ocupar o lugar de um dos pais. Tentam ser fortes, tentam proteger. Mas, ao fazer isso, se desconectam do próprio lugar de filhos. E, sem perceber, repetem os mesmos padrões. David olhou para os objetos no chão, sentindo o peso das palavras. Eu estou repetindo o que o meu pai fez, não é? De certa forma, sim. Inconscientemente, você está preso a essa história. É como se traísse as mulheres que ama porque ainda carrega a lealdade ao seu sistema familiar. David passou as mãos pelo rosto, sentindo o coração bater forte. Mas eu não quero isso. Não quero ser como ele. A constelação nos ajuda a olhar para isso. Vamos honrar seu pai, mas deixá-lo no lugar dele, para que você possa seguir em frente. A terapeuta pediu que ele ficasse de pé, diante dos objetos, como se olhasse para o pai e para a mãe ao mesmo tempo. Feche os olhos. Imagine seu pai ali, diante de você. David o fez.
Na mente, viu o rosto do pai, sério, distante, como sempre fora. O que você quer dizer a ele? Por um momento, ele não conseguiu falar. Mas então, as palavras surgiram, baixas e cheias de emoção. Eu te vejo. Eu te respeito. Mas essa história é sua, não minha. As lágrimas começaram a cair, sem que ele conseguisse segurá-las. Agora imagine sua mãe. O que você quer dizer a ela? David viu a imagem da mãe, frágil, sempre esperando pelo pai que nunca voltava. Mãe, eu te amo, mas não sou responsável por você. Eu sou apenas seu filho. A terapeuta sorriu suavemente. Agora respire fundo e diga para si mesmo: eu escolho um caminho diferente. David repetiu as palavras, baixinho, sentindo um peso sair dos ombros. Pela primeira vez em anos, sentiu como se pudesse respirar livremente. Quando saiu do consultório, o céu já estava escuro. Ele parou na calçada, olhando para o horizonte. As palavras da terapeuta continuavam ecoando. Você não é seu pai. Você pode escolher um caminho diferente. Respirou fundo, como se estivesse vivo de verdade pela primeira vez. As memórias ainda doíam, mas agora ele sabia que a dor era o começo, não o fim. Caminhou até o carro, sentindo que algo havia se movido dentro dele. Eu não estou curado. Não ainda. Mas estou pronto para tentar. O vazio que eu sentia começou a ganhar forma. Era feito das histórias que carregava sem perceber. Agora, pela primeira vez, eu tinha coragem de olhar para elas e, talvez, de mudar o meu destino. David dirigia sem rumo naquela noite. As luzes da cidade passavam rápidas pela janela, mas o silêncio dentro do carro era ensurdecedor. A sessão de constelação havia mexido com ele mais do que imaginava. As palavras da terapeuta continuavam ecoando. Você está repetindo o padrão do seu pai. Enquanto o volante girava sob suas mãos, sentiu uma necessidade inexplicável de voltar para onde tudo começou, a casa onde crescerá. Estacionou diante do portão enferrujado. A casa velha, quase abandonada, parecia pequena agora. Cada tijolo, cada janela trazia memórias que ele havia enterrado por anos. Eu precisava voltar aqui para entender. Para lembrar. David fechou os olhos e encostou a cabeça no volante. Imagens vieram como um filme antigo, borrado e silencioso. Viu a mãe sentada à mesa, as mãos tremendo ao segurar uma xícara de café. O olhar dela fixo na porta, esperando pelo pai. Uma espera que parecia interminável. O papai vai voltar, mamãe? Ouviu sua própria voz, pequena e inocente. A mãe sorriu fraco, mas não respondeu. Outra memória o golpeou, o som do carro do pai chegando de madrugada. A porta se abrindo com um rangido, passos pesados pelo corredor, e o cheiro de perfume barato no ar. Ele espiava pela fresta da porta e via o pai passar direto, sem olhar para ninguém. Na manhã seguinte, a mãe sorria como se nada tivesse acontecido. Seu pai trabalha muito. Ele nos ama, só não tem tempo. Ela mentia para mim. Ou talvez mentisse para ela mesma. David sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Eu cresci vendo isso. Uma traição silenciosa. Um abandono sem despedidas. E, agora, faço o mesmo sem perceber. De volta ao presente, David saiu do carro e aproximou-se do portão. Tocou o metal frio e olhou para a casa escura. Pela primeira vez, permitiu-se sentir tudo o que havia guardado. Por que você fez isso? Sussurrou, como se falasse com o pai. Por que nos deixou sozinhos, mesmo estando aqui? As lágrimas vieram livres, sem resistência. Eu odiei você por isso. Eu prometi que nunca seria como você. Mas agora, olha para mim. Sua voz falhou. Ficou ali, imóvel, encarando a casa. O vazio que carregava dentro dele começava a ganhar forma. Eu fui um filho que queria ser visto. Um menino que queria ser amado. Mas, em vez disso, aprendi que o amor machuca. Que o amor abandona.
Ele passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. E se eu não aprender a amar de outra forma, vou perder tudo de novo. Como meu pai perdeu. De volta ao carro, ele pegou o telefone. Por um momento, hesitou, mas então buscou o número da terapeuta. Alô? Ela atendeu, com a voz calma. Eu preciso de outra sessão, disse, tentando manter a voz firme. Não posso parar agora. Isso é bom. O processo leva tempo, mas você já deu o primeiro passo. David engoliu em seco, encarando a casa pelo retrovisor. Eu preciso entender isso. Não quero ser como ele. Então vamos juntos. Olhar para a dor é o único jeito de transformá-la. David desligou o telefone, sentindo algo diferente no peito. Não era alívio, não ainda. Era determinação. Se eu não enfrentar isso agora, nunca vou sair desse ciclo. E, dessa vez, eu quero mudar. Ao chegar em casa, a nova mulher o esperava no sofá, inquieta. Ela o observou entrar, os olhos buscando algo. Onde você estava? Perguntou, tentando soar calma. Precisava dirigir um pouco. Esclarecer a cabeça. Ela franziu o senho, claramente desconfiada. Você nunca me fala o que está acontecendo com você. Eu sinto que estou falando com uma parede. David olhou para ela, mas não respondeu. Pela primeira vez, não por frieza, mas porque não sabia como explicar. Como contar que estava tentando entender a si mesmo. Eu estou tentando resolver algumas coisas, murmurou, sentando-se no outro sofá. Ela o encarou por um instante, antes de se levantar, irritada. Um dia, você vai perceber que já perdeu tudo o que importa. A porta do quarto se fechou com força, deixando-o sozinho na sala escura. David apoiou os cotovelos nos joelhos e sussurrou para si mesmo. Eu sei, e não quero mais perder. O passado não pode ser apagado, mas pode ser compreendido. Talvez eu tenha aprendido a amar do jeito errado, mas agora preciso aprender de novo. Antes que seja tarde demais. A tarde estava fria quando ele decidiu ligar para Marcos, um amigo de longa data que não via há meses. Encontrarão-se em um café discreto no centro da cidade, o tipo de lugar que não chamava atenção. Marcos já o esperava em uma mesa de canto, com uma xícara pela metade. Ao vê-lo chegar, levantou as sobrancelhas e sorriu sem humor. Olha só quem resolveu sair da toca. A voz era leve, mas os olhos carregavam uma preocupação silenciosa. David sentou-se à frente, pediu um café e tentou sorrir. Precisava conversar. Conversar ou desabafar? Por que você está com uma cara? Marcos gesticulou, procurando as palavras. De alguém que finalmente admitiu que está perdido. O sorriso dele sumiu. Mexeu no café, sem coragem de olhar nos olhos do amigo. Acho que estou mesmo. Problemas com a nova namorada? Marcos perguntou, mais sério. Ou seria com você mesmo? David levantou os olhos, surpreso com a precisão da pergunta. Como você? Eu te conheço, cara. Desde sempre. Vi você destruir 2 casamentos e um monte de relacionamentos que poderiam ter dado certo. Você acha que ninguém percebe? Ele ficou em silêncio. As palavras de Marcos doeram porque eram verdadeiras. Eu não sei o que está errado comigo, confessou, a voz baixa. Eu amo, mas não consigo parar. Eu estrago tudo. Marcos assentiu devagar, apoiando-se na mesa. E o que você está fazendo para entender isso? Procurei ajuda. Comecei a fazer constelação familiar. Marcos olhou com curiosidade, quase aliviado. Isso é bom. Deu um gole no café, pensativo. Sabe, meu pai também era assim. Casou 3 vezes. Traía todas as esposas e depois se arrependia, mas nunca parava. Eu achava que ele era só um canalha, até descobrir que ele estava repetindo o que o pai dele fez. Às vezes, a gente carrega uma bagagem que nem é nossa. David ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Você acha que dá para mudar?
Marcos olhou firme para ele. Se você tiver coragem de encarar o que dói, sim. Mas você precisa parar de fugir, de culpar o mundo, o trabalho, ou qualquer coisa. Se olhar no espelho e se perguntar: por que eu tenho tanto medo de amar? As palavras bateram fundo. Medo? Sim, medo. Porque amar de verdade significa estar presente. E você nunca está. David olhou para o café esfriando na xícara, sentindo o peso da verdade. Medo. Eu nunca pensei nisso assim. Mas será que é isso? Será que tenho medo de ficar, de amar sem fugir? Naquela noite, David voltou para casa mais calado do que nunca. Sentou-se na poltrona da sala, as luzes apagadas, deixando os pensamentos virem. A pergunta de Marcos ecoava: por que você tem medo de amar? De repente, lembrou-se de uma cena antiga, da infância. Ele tinha 7 ou 8 anos e estava na sala, observando sua mãe chorar baixinho enquanto costurava uma roupa. Por que você está chorando, mãe? Ela olhou para ele e sorriu com tristeza. Não é nada, querido. Seu pai me ama, mas ele tem o jeito dele. Por que ele não fica com a gente? A mãe o abraçou, as lágrimas caindo no cabelo dele. Porque, às vezes, amar dói. Mas um dia você vai crescer e ser forte. Diferente. David fechou os olhos, sentindo aquela dor antiga retornar. Minha mãe me ensinou que o amor machuca. Que amar é esperar por alguém que nunca vem. Talvez seja por isso que eu fujo. Fujo antes que doa. Antes que me machuquem. Na manhã seguinte, enquanto tomava café sozinho, ele pegou o celular e mandou uma mensagem para a terapeuta. Quero marcar outra sessão. Quero entender esse medo. Segundos depois, ela respondeu. Ótimo. Vamos olhar para isso juntos. David deixou o telefone sobre a mesa, olhando pela janela. O céu estava cinza, mas pela primeira vez, ele sentiu uma centelha de esperança. Talvez o amor não precise ser como eu aprendi. Talvez exista um jeito diferente. E eu estou pronto para descobrir. Ninguém muda sozinho. Às vezes, precisamos de um espelho que nos mostre o que estamos evitando. E, pela primeira vez, eu tive coragem de olhar. David chegou ao consultório mais cedo, sentindo um nervosismo diferente. A terapeuta o recebeu com um sorriso sereno. Está pronto para continuar? Perguntou ela, enquanto ele se acomodava. Ele assentiu, tenso. Não sei o que vou encontrar, mas não quero mais fugir. A terapeuta observou-o com gentileza. Isso é o mais importante. Vamos olhar mais fundo hoje. Vamos ver de onde vem esse medo de amar. Ela posicionou os objetos novamente, um para ele, um para o pai, outro para a mãe e, desta vez, adicionou figuras para os avós paternos. Quando David terminou, algo chamou sua atenção. Os objetos que representavam o pai e os avós estavam próximos, como se formassem uma linha sólida. Ele olhou para a terapeuta, confuso. O que isso significa? Pode ser que a história que você está repetindo não começou no seu pai, mas antes dele. David franziu a testa, tentando entender. Antes dele? Às vezes, o padrão de traição, abandono ou medo do amor começa em gerações anteriores. Vamos dar espaço para que o sistema familiar nos mostre a verdade. A terapeuta pediu que ele fechasse os olhos e respirasse fundo. Imagine seus avós paternos. Qual a primeira coisa que sente ao pensar neles? Por um momento, a imagem dos avós veio à mente. O avô, um homem rígido, que ele só conhecera em histórias contadas pelo pai. A avó, uma mulher silenciosa, de olhar distante. Não sei muito sobre eles, murmurou. Meu pai nunca falava muito. Só dizia que o pai dele era um homem difícil. Que machucava as pessoas que amava. A terapeuta assentiu, como se esperasse essa resposta. E sua avó? David hesitou. Minha avó, ela aceitava. Ficava calada. Como a minha mãe. E você percebe a conexão?
Ele abriu os olhos lentamente, a respiração curta. Meu pai cresceu vendo isso. Ele odiava o pai dele, mas acabou fazendo o mesmo. E eu estou fazendo isso também. As palavras saíram como um choque. Uma verdade simples, mas que ele nunca tivera a coragem de enxergar. O que seu sistema familiar está mostrando é que você carrega um padrão de dor herdado. Um padrão de traição e abandono que vem de gerações. Seu pai não teve ajuda para quebrar isso, mas você está aqui agora. David passou as mãos pelo rosto, sentindo as lágrimas subirem. Como eu quebro isso? A terapeuta sorriu suavemente. Orando o destino deles, mas escolhendo algo diferente para você. Vamos trabalhar com isso agora. Quero que você imagine seu avô, seu pai e você, disse a terapeuta. Visualize-os em uma linha à sua frente. David fechou os olhos e a imagem veio. O avô de rosto severo, o pai com os ombros curvados, e ele, parado ali, no fim da linha. Olhe para eles e diga: eu vejo vocês. Eu respeito suas histórias. Mas essa dor termina aqui. David tentou falar, mas as palavras não saíam. Sentia um nó preso na garganta, como se algo o impedisse de seguir em frente. A terapeuta continuou. Diga com coragem: eu escolho um caminho diferente. O amor para mim será leve, e eu não precisarei destruir para sentir. Ele respirou fundo e, finalmente, sussurrou: eu vejo vocês. Respeito suas histórias, mas essa dor termina aqui. Quando terminou, as lágrimas finalmente escorreram. Uma dor silenciosa, ancestral, parecia deixar o corpo dele. Agora olhe para si mesmo, continuou a terapeuta. Você pode amar e ser amado, sem medo. David abriu os olhos lentamente, sentindo o peso sair dos ombros. Pela primeira vez, enxergava uma saída daquele ciclo. Eu posso amar de outra forma. O que veio antes não precisa definir o que vem depois. Ao voltar para casa, David foi direto para o banheiro e olhou-se no espelho. O rosto cansado, os olhos avermelhados, mas havia algo diferente ali. Eu não quero mais fugir, murmurou para o reflexo. Eu vou aprender a amar, sem medo. David tocou o vidro, como se prometesse a si mesmo que faria diferente. Eu estou começando a me entender. E talvez, só talvez, isso seja o começo da cura. Às vezes, precisamos olhar para trás para entender por que nos perdemos. E só então podemos caminhar para um futuro que seja verdadeiramente nosso. Na manhã seguinte, David sentou-se na beira da cama, o corpo ainda cansado do peso das revelações. A luz entrava tímida pela janela, mas dentro dele o silêncio gritava. Pegou o celular, passou pelas fotos antigas, sua ex-esposa sorrindo durante uma viagem, momentos de cumplicidade esquecidos em álbuns digitais. Sentiu o peito apertar ao pensar na última mulher que perderá. Eu estraguei tudo. Elas me deram amor, e eu devolvi com dor. Por quê? Lembrou-se das palavras da terapeuta: você carrega a dor que não é sua. Mas a escolha de continuar é toda sua. Ele sussurrou para si mesmo. Eu não quero mais repetir isso. Mas o alívio das descobertas vinha misturado com a dor de saber que, até aqui, já havia destruído demais. Naquele mesmo dia, David decidiu pegar o carro e dirigir até o bairro onde a ex-esposa agora vivia. Parou o carro do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, e ficou observando de longe. Viu quando ela saiu do prédio com uma amiga, rindo de algo que conversavam. Ela parecia leve, viva. Por um instante, sentiu inveja daquela paz que ele não sabia como alcançar. Louise me superou. Ela se reconstruiu. E eu, fiquei para trás. Quando Louise entrou no carro e desapareceu pela esquina, David respirou fundo, as mãos trêmulas no volante. Desculpa, sussurrou, para ninguém além de si mesmo. Por tudo. Não havia resposta, nem consolo. Apenas o peso da culpa misturado ao desejo de ser alguém melhor. Eu não posso mudar o que fiz. Mas posso escolher o que vou fazer daqui para frente. Mais tarde, ele encontrou-se com Marcos no mesmo café de sempre. Ao sentar-se,
o amigo percebeu algo diferente nele. Você está com uma cara estranha. O que aconteceu? David mexeu na xícara, hesitante. Eu estou tentando mudar, Marcos. Pela primeira vez, eu vejo o que fiz com as pessoas que me amaram. Marcos assentiu, atento. E o que você vai fazer com isso? David respirou fundo. Não sei ainda. Mas quero começar com a verdade. Quero entender quem eu sou e ser sincero com quem está ao meu lado. Com ela? Marcos perguntou, referindo-se à atual namorada. David assentiu devagar. Sim. Ela merece a verdade. Marcos sorriu levemente, batendo a mão no ombro dele. Isso é um bom começo. A mudança começa pequena. David sentiu um nó na garganta, mas também uma leveza estranha. Pela primeira vez, pensou que talvez houvesse um caminho para fora daquele ciclo. Falar a verdade não vai apagar o passado. Mas pode ser o primeiro passo para construir algo novo. Naquela noite, ele chegou em casa e encontrou a namorada na sala, sentada no sofá, o olhar preocupado. Precisamos conversar, ele disse, parando diante dela. Ela cruzou os braços, visivelmente nervosa. O que foi agora? David se sentou à sua frente, os olhos fixos no chão por um instante antes de encontrar os dela. Eu tenho coisas que preciso te contar. Coisas que você merece saber. Ela franziu o senho. O que você está dizendo? Que eu não fui honesto. Que eu repeti os mesmos erros de sempre. Ela ficou em silêncio, esperando. David sentiu o peito apertar, mas continuou. Eu te traí. Não porque você fez algo errado, mas porque há algo quebrado em mim. E eu estou tentando consertar isso. Pela primeira vez, estou tentando. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A decepção no rosto dela o atingiu como um soco. Eu sabia, murmurou ela, a voz tremendo. Sempre soube. Ela se levantou, o olhar carregado de dor e raiva. Você não sabe o que quer. Você não sabe o que é amor. David ficou ali, parado, deixando as palavras dela ecoarem, sem tentar se defender. Eu estou tentando mudar, murmurou, baixinho. Tarde demais. Ela pegou as chaves e saiu pela porta, deixando-o sozinho. Ele afundou no sofá, as lágrimas silenciosas. Pela primeira vez, não fugiu da dor. Permitiu-se sentir tudo. Talvez mudar signifique enfrentar o caos que deixei para trás. E, no meio desse caos, encontrar a minha verdade. Na sessão seguinte com a terapeuta, ele desabou. Contou tudo, a confissão, a raiva dela, a culpa que carregava. Foi como se eu estivesse quebrando tudo de novo, disse, a voz embargada. A terapeuta observou-o com empatia. Às vezes, a cura começa pela dor. Para mudar, você precisa enfrentar as consequências das suas ações. E se for tarde demais? E se eu nunca conseguir consertar isso? Não existe tarde demais quando se trata de se tornar alguém melhor. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser diferente. David respirou fundo, sentindo as palavras acalmarem o coração aos poucos. Eu só quero ser alguém que vale a pena. A terapeuta sorriu suavemente. Então continue. Esse caminho é difícil, mas você está caminhando. Pela primeira vez, escolhi a verdade, mesmo sabendo que ela me custaria algo. E, no meio da dor, encontrei um fio de esperança. Talvez eu ainda possa ser alguém melhor. Os dias que se seguiram foram silenciosos e vazios. A namorada havia saído de vez, e o apartamento parecia ainda maior, as paredes ecoando suas escolhas. David se sentava no sofá todas as noites, a televisão desligada, as luzes apagadas. A solidão era um castigo inevitável, mas diferente dos outros momentos de vazio, dessa vez ele não fugiu. Pegou um caderno que estava sobre a mesa, abriu na primeira página e começou a escrever. Eu machuquei pessoas. Eu as perdi. Eu as traí. Mas não porque não as amava.
Eu as perdi porque não sabia me amar. Porque amar alguém exige coragem, e eu tive medo. As lágrimas começaram a cair enquanto escrevia. Pela primeira vez, não estava buscando desculpas ou justificativas. Estava apenas reconhecendo o que era verdade. Na sessão seguinte, a terapeuta percebeu que algo havia mudado nele. Ele estava mais calmo, mas o olhar ainda carregava dor. Como você está se sentindo? Perguntou ela, com a mesma suavidade de sempre. David ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Culpado. Sinto que destruí tudo. Não consigo imaginar como um dia vou me perdoar por isso. Ela assentiu, compreendendo. A culpa pode ser paralisante, mas ela também pode ser transformadora. O que a culpa está te mostrando agora? David respirou fundo. Que preciso mudar. Que não quero mais ser assim. E o que aconteceria se, por um momento, você deixasse a culpa de lado e olhasse para o menino que você foi? O menino que só queria ser amado. David fechou os olhos e a imagem veio de imediato. Ele, criança, sentado no sofá da sala, esperando o pai voltar para casa. O pequeno, que não entendia por que o pai não ficava. O que você diria a ele agora? Perguntou a terapeuta. A voz dele falhou, mas então, com esforço, ele sussurrou. Que ele não tem culpa. Que ele é suficiente. Que não precisa se machucar para ser amado. As lágrimas escorreram. Eu cresci achando que o amor machuca. Que o amor vai embora. E que, se eu fugisse primeiro, doeria menos. Mas agora... A terapeuta o incentivou. David enxugou os olhos, olhando-a. Agora eu quero aprender. Quero amar sem destruir. A terapeuta sorriu suavemente. E o primeiro passo é perdoar a si mesmo. Olhe para o homem que você é hoje. Você não é mais aquele menino. Você pode escolher diferente. David assentiu, ainda chorando, mas sentindo algo novo, esperança. Eu não posso voltar no tempo. Mas posso perdoar o menino que fui, e o homem que estou tentando me tornar. Na semana seguinte, ele dirigiu até o cemitério onde seu pai estava enterrado. Tinha evitado aquele lugar por anos, mas agora sabia que precisava ir. Diante do túmulo simples, ele ficou em silêncio por um longo tempo. O vento soprava leve, e as árvores ao redor sussurravam algo que ele não entendia. Eu te odiei por muito tempo, começou ele, a voz baixa. Te culpei por tudo. Pelas vezes em que você não estava, pelas vezes que minha mãe chorou. David respirou fundo. Mas agora eu entendo. Você fez o que sabia fazer. Não foi justo, não foi certo, mas eu vejo você. E escolho não carregar mais isso. David fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer. Eu te perdoo. E espero que, onde quer que você esteja, me perdoe também. Ao se levantar, algo parecia mais leve. Como se a sombra do pai, que o acompanhará por tanto tempo, começasse a se dissipar. O perdão não apaga a dor. Mas ele a transforma em algo que nos deixa livres. Naquela noite, ele voltou para casa, sentou-se na mesa e escreveu uma carta para si mesmo. Eu te perdoo. Por todas as vezes que fugiu, por todas as escolhas que destruíram o que você amava. Não porque mereça escapar das consequências, mas porque você merece uma nova chance. Você não é seu pai. Não é seu avô. Você é você. E ainda pode aprender a amar sem medo. Quando terminou, dobrou a carta e colocou-a em uma gaveta. Olhando para a casa silenciosa, sentiu que algo finalmente começava a mudar. Eu não estou curado. Mas agora sei que sou capaz de ser alguém melhor. E isso é o suficiente por hoje. Perdoar a si mesmo é o primeiro passo para a cura. Porque só quando soltamos o peso do passado, conseguimos caminhar para um futuro diferente. Os dias começaram a ganhar um ritmo diferente. A casa, que antes parecia um vazio ensurdecedor, agora era um refúgio. O silêncio ainda estava ali, mas já não assustava.
Sentado no chão da sala, com uma xícara de chá entre as mãos, ele olhava pela janela enquanto o sol se punha. Eu estou sozinho. Mas, pela primeira vez, não sinto solidão. O vazio dentro dele estava diferente. Não mais um buraco, mas um espaço aberto, como terra pronta para algo novo. Naquela tarde, David abriu uma caixa guardada há anos no fundo do armário. Fotografias antigas, cartas amareladas, pequenas lembranças de momentos que ele tentava esquecer. Pegou uma foto dele com a mãe, ainda criança. Ela sorria, mas o olhar tinha aquela tristeza que ele sempre conheceu. Eu te perdoo, mãe, murmurou baixinho. Eu entendo agora. Outra foto caiu de suas mãos, ele e sua primeira ex-esposa, em uma viagem. Sorriam, jovens, cheios de esperança. Eu não sabia cuidar de nós dois, sussurrou, sentindo uma lágrima escorrer. Colocou as fotos de volta com cuidado, como se estivesse guardando uma parte do passado que, finalmente, poderia deixar no lugar certo. Essas histórias me trouxeram até aqui. Não posso mudá-las, mas posso aprender com elas. Dias depois, encontrou-se com Marcos novamente no café de sempre. O amigo percebeu algo diferente no olhar dele. Você parece mais leve, comentou Marcos, tomando um gole de café. Estou. Ainda há muito o que fazer, mas estou aprendendo a me aceitar. Marcos assentiu, satisfeito. Às vezes, esse é o ponto mais difícil. Quando a gente aceita quem é, com todas as falhas, pode finalmente decidir ser alguém melhor. David sorriu, sentindo o peso de anos de culpa começando a se dissipar. Pela primeira vez, eu estou me dando uma chance. E o que vem agora? Perguntou Marcos. Ainda não sei. Mas quero viver com mais verdade. Um dia de cada vez. Marcos riu, levantando a xícara num brinde improvisado. Então brindo a isso, um passo de cada vez. A mudança não acontece de uma hora para outra. Mas cada passo importa. Nas semanas seguintes, ele descobriu pequenas coisas que traziam alegria. Começou a correr ao amanhecer, sentindo o ar frio no rosto e o coração batendo forte. Comprou um livro que sempre quis ler, deixando-se perder em suas páginas. Aprendeu a cozinhar pratos simples, aproveitando o silêncio da cozinha como um momento só seu. Certa tarde, caminhando por um parque, ele parou para observar uma família brincando, crianças rindo, um casal trocando olhares de cumplicidade. Por um momento, sentiu o peito apertar, mas logo a sensação foi substituída por algo diferente. Eu quero isso um dia. Mas, antes, preciso me tornar alguém capaz de cuidar desse amor. Naquela noite, David sentou-se novamente à mesa, com uma folha em branco à sua frente. Desta vez, a carta não era para o passado, mas para o futuro. A quem eu serei daqui a um ano? Espero que tenha aprendido a amar com leveza. Espero que tenha encontrado paz nas pequenas coisas e construído relações baseadas em verdade. Que você tenha se perdoado um pouco mais a cada dia e não tenha medo de ser vulnerável. Você merece amor. Você merece ser inteiro. Com respeito. Aquele que está começando a se reconstruir. Dobrou a carta, guardando-a em uma gaveta. Pela primeira vez, o futuro não parecia um lugar assustador, mas uma possibilidade. O que está quebrado pode ser reconstruído. Eu não sou perfeito, mas estou tentando. E, talvez, isso seja suficiente por enquanto. No último dia daquela semana, David voltou à constelação familiar. A terapeuta sorriu ao vê-lo entrar, percebendo a mudança em sua postura. Como você está? Perguntou ela. David pensou por um momento antes de responder. Em paz comigo mesmo. Pela primeira vez. E o que você aprendeu? David sorriu suavemente. Que a mudança começa dentro de mim. Não posso mudar o passado, nem consertar o que já destruí. Mas posso decidir quem quero ser daqui para frente. A terapeuta assentiu, satisfeita. E você está pronto para o próximo passo? David respirou fundo, sentindo-se mais forte do que nunca. Sim. Estou pronto.
Antes de pedir perdão aos outros, precisei aprender a me perdoar. Porque só quem está em paz consigo mesmo pode oferecer algo verdadeiro ao mundo.